boa aqui, tá? Você vai apreciar esse rebanho aí. Deus o conduza. Feliz sábado, igreja. Põe um pouquinho de retorno para mim, se for possível. Esse é o terceiro púlpito que eu ocupo em Santa Catarina esse ano. Já preguei no Estreito algumas semanas, acabei de pregar lá em Saguaçu e estou aqui em Joinville, na Central. Eu queria abrir esse sermão dizendo que eu tenho uma dívida impagável com o estado de Santa Catarina. Santa Catarina foi o estado que me abraçou, me acolheu, quando eu era um aluno do curso de teologia. E há 36 anos, nós viemos para Joinville. Eu era um aluno líder de uma equipe. Eu acho que alguns dos que estão aqui eram dessa época. O pastor aqui da Igreja Central era o pastor Belmiro Moraes. Quem lembra do pastor Belmiro? Olha aí, ó, grupo grande. E eu me lembro que, como líder, eu tinha algumas responsabilidades que o pastor Belmiro me passava. Ele falou assim: pastor Estêncio, o senhor vai passar lição todo sábado numa classe da Central de Joinville. Eu falei, tá ótimo. Eu fazia o primeiro para o segundo ano. E eu passava lição naquela classe do meio ali, ó. São 3 classes aqui, né? Eu passava lição naquela classe do meio há 36 anos. E eu volto aqui hoje. Como que Deus trabalha, né? A história, ela é cíclica, ela se repete. E eu estou aqui para contar as bênçãos. Naquela época, pastor Tiago, Deus foi tão pródigo, tão maravilhoso, que foi necessário um caminhão trucado trazer os livros para a gente entregar aqui na cidade. Éramos 22 alunos, caixas e caixas enchiam as salas. Quanta literatura foi entregue em Joinville por aquela equipe, uma bênção do céu. Eu não sei se eu conheço alguns de vocês aqui daquela época, é possível até que se eu olhar, a gente consegue se identificar em alguma instância. Mas, pastor Ademir, muito obrigado pelo carinho, por ceder o seu púlpito, né? Obrigado, pastor Tiago, pastor Guilherme, pelo convite. Hoje à tarde, 15 horas, não percam. O pregador, quando faz propaganda de uma coisa, não é tão forte, né? Mas assim, venham, vocês serão abençoados. Por quê, pastor Estêncio? Hoje à tarde eu vou ensinar para vocês como dar um estudo bíblico usando a Bíblia, só a Bíblia, para poder mostrar se Ellen White poderia ser uma profetisa para os tempos modernos, os tempos em que vivemos. Você já fez isso? Porque alguns evangélicos falam assim, bom, vocês falam muito do espírito de profecia, de Ellen White, essa autora, mas eu queria que você me provasse ela na Bíblia, usando a Bíblia, só a Bíblia. Como que você provaria ela? Então, à tarde, vocês vão continuar sendo alunos do Sermão da Manhã, hoje à tarde, né? 15 horas vamos estar aqui, já existem 200 e poucos inscritos, traga a sua família, nós vamos ter aqui momento de música, de adoração, nós vamos cantar juntos, vamos louvar a Deus cantando sobre a volta de Jesus, como vocês acabaram de fazer, reaquecendo a nossa fé, a nossa esperança. Venha, traga a sua motivação, traga o seu ânimo, não fique em casa, venha louvar a Deus, venha participar e ter mais conhecimento a respeito desse maravilhoso dom de profecia, tá? Então hoje às 15 horas vamos estar juntos. Eu trouxe alguns brindes aqui, especial do Centro White, direto do Centro White, coisas espetaculares que eu quero distribuir para vocês, aqueles que responderem algumas perguntas que serão feitas a respeito do conteúdo do sermão, ok? Muito bem, eu quero agora convidá-los a todos, tomem a palavra de Deus e vamos abri-la no Evangelho de Mateus, capítulo 24. Evangelho de Mateus, capítulo 24. A partir do versículo 3. Deixe a sua Bíblia aberta ao longo do sermão. Mateus 24, verso 3,
e com a palavra de Deus aberta, feche seus olhos e vamos orar. Deus eterno, aqui estamos em Tua maravilhosa presença. Nós já cantamos, oramos, devolvemos os dízimos, e agora a Tua palavra está aberta diante de nós. Nós queremos ouvir a Tua voz, queremos receber a iluminação do Teu Espírito, para que Ele nos dê entendimento, para compreendermos a mensagem desta manhã. Abra o nosso coração e não permita que esta mensagem se perca dentro de nós, mas que seja assimilada e vivida por cada um. Pois assim nós oramos, humildemente agradecidos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Verso 3, a palavra nos diz: no Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos. Em particular, lhe pediram: dize-nos, quando sucederão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E ele lhes respondeu: vede, que ninguém vos engane. Porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras, rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer. Mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Verso 9: então sereis atribulados, vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome, disse Jesus. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Verso 12: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Verso 13: aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Esse será salvo. Por ocasião da despedida de Cristo de seus discípulos, uma angústia começa a tomar conta do coração deles. Estavam agora preocupados com a separação, a despedida de Jesus. Não podiam imaginar esta cena, Jesus longe deles. Passaram 3 anos e meio aos pés do Mestre Jesus. Havia profunda intimidade entre discípulos e Mestre. Quando Jesus Cristo começa a falar que Ele iria para o céu, Ele voltaria para o Pai, os discípulos não conseguem entender as palavras do Mestre. E no coração deles agora começa a surgir uma certa inquietação, dúvidas, incertezas, preocupações. Por quê, pastor? Porque eles não queriam perder a companhia de Jesus. Jesus, inclusive, falou que muitos seriam odiados, muitos seriam mortos, atribulados, perseguidos. Os discípulos não queriam passar por essa experiência. E disse, mestre, o senhor não pode ir embora, mestre. Mas Jesus confirmou isso várias e várias vezes no final do seu ministério. Mas quando os discípulos já não tinham mais o que falar, o que fazer, eles então vêm com a pergunta que o texto que lemos levanta. Mestre, se o senhor vai embora, dize-nos, quando sucederão essas coisas? E quando sucederão o tempo em que o Senhor vai voltar para nos buscar? E Jesus começa a dar alguns sinais para eles. Sinais que norteiam o caminho da nossa jornada.
e que também traze-nos alguns pilares para nos darem orientação quanto à nossa jornada e à nossa caminhada. E Jesus descreve esses sinais. No capítulo 24, virando a página, versículo 29, Jesus continua falando desses sinais. A primeira parte do 24, ela se reporta exclusivamente à destruição de Jerusalém. Na segunda parte do capítulo 24, do 29, ele diz assim: logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados. E agora olha o texto, verso 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. Verso 31, e ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade do céu. Era o dia 1º de novembro de 1755, um sábado. As igrejas na Europa estavam lotadas, abarrotadas de pessoas, porque era o dia da comemoração de um feriado chamado Feriado Dia de Todos os Santos. Igrejas entupidas de pessoas. Milhares e milhares se aglomeravam naqueles espaços, aqueles edifícios. Por volta das 9h40 da manhã daquele sábado, um grande cisma ocorre no meio do Oceano Pacífico, a cerca de 200 quilômetros de Lisboa. E aquele tremor gera um tremendo estrago, que se projeta em direção à cidade de Lisboa, causando destruição, morte, desespero. Em fração de minutos, milhares e milhares de pessoas perderam a sua vida, soterradas pelos escombros das paredes daquelas igrejas. Passadas meia hora, 30 minutos, grandes tsunamis se formam, vindas do oceano. Essas ondas de 5, 6 metros de altura vêm e varrem toda a cidade que estava já destruída. Incêndios por toda parte da cidade. Houve um desespero tremendo. Mas tem um detalhe: os tremores não foram sentidos apenas na Europa. Todos os países da Europa sentiram os tremores daquele terremoto. Os tremores foram sentidos na Ásia, foram sentidos na África, foram sentidos nas Américas, inclusive no Brasil. Sismólogos que estavam pesquisando identificaram o tremor daquele terremoto, que ficou conhecido como o Grande Terremoto de Lisboa. Milhares e milhares de pessoas começaram a projetar os seus olhos em direção à palavra de Deus e voltaram sua atenção ao estudo da Bíblia, sobretudo das profecias bíblicas que Cristo começa a destacar em Mateus 24, depois vão a Daniel, vão a Apocalipse e começam a se debruçar na palavra de Deus para estudar a Bíblia. Mas, queridos, esse foi o primeiro dos grandes eventos do século XVIII. Passados mais alguns anos, em 1776, houve a proclamação da independência dos Estados Unidos da América no dia 4 de julho. Quando nós olhamos para esse evento, a gente imagina, foi um evento heróico, grandes conquistas dos norte-americanos. Não, meu querido, foi uma guerra de 8 anos e 4 meses, que custou a vida de milhares e milhares e milhares de soldados americanos. Guerras e rumores de guerras. Passados 4 anos, em 1780, dia 19 de maio, quando todos acordaram para iniciar as suas atividades daquele dia,
Quando os pássaros, os animais começam a sair de seus ninhos, de suas tocas, de suas ocas, eles começam a sair para poder iniciar o dia, mas quando eles iniciam o dia, tudo estava escuro como a meia-noite. E os pássaros saem e prontamente voltam para o seu ninho, porque não havia sol, não havia o brilho da luz solar. Alguns inicialmente começaram a trabalhar naquele dia, mas logo perceberam que o sol não ia aparecer. Imaginaram num primeiro momento que seria um eclipse. Isto é um eclipse, vamos aguardar porque logo vai passar. E eles aguardaram e logo perceberam que não se tratava de um eclipse. Por quê, pastor? Porque o dia ficou escuro por 12 horas, dia 19 de maio de 1780. E naquela noite, a lua não deu seu brilho, ficou escura, em sangue. Mas não tem só esse evento, porque em 1789, iniciou-se uma tremenda batalha, lá no território da França, que ficou conhecida como a Revolução Francesa. Milhares e milhares de pessoas foram degoladas. Os registros históricos afirmam que pelas ruas da cidade de Paris escorria sangue como se formasse um pequeno riacho. Um cheiro fétido. Milhares de pessoas foram mortas. Mas um dos eventos que mais marcou a atenção dos cristãos daquela época ocorreu em 1798, quando um indivíduo do general das forças de Napoleão, chamado Berthier, foi até Roma com seus soldados da força de Napoleão. Chegando em Roma, ele destituiu o poder do Papa Pio VI, que exercia a função, tirando ele do seu poder no dia 20 de fevereiro de 1798. E queridos, esses sinais, quando observados, vistos e analisados pelas pessoas daquele período de tempo, muitos colocaram a mão na sua cabeça e disseram: amigos, Deus está prestes a colocar o seu dedo na história da humanidade. Alguma coisa vai acontecer, os sinais da palavra de Deus estão se cumprindo. Deus está preparado e pronto para colocar o seu dedo na história da terra. Por um lado, sinais de guerras, rumores de guerras, terremotos, o sol se escurece, milhares de pessoas mortas. E agora vem o outro lado. Qual é o outro lado, pastor Stenson? O outro lado é marcado pela mão de Deus agindo. Por quê? Porque se os sinais estão indicando isto, alguma coisa precisava ser feita em relação ao mundo. Os cristãos precisavam se mexer, eles precisavam se munir das armas divinas para poder anunciar a volta do Senhor Jesus dentro do cumprimento desses sinais. E então, final do século XIX, 18 melhor, surgem as primeiras sociedades missionárias. Quem são as sociedades missionárias? São jovens que se alistam, vão à sociedade e dizem: eu quero ser um missionário, me manda para qualquer lugar do mundo, porque eu vou pregar o evangelho aonde Deus me mandar. E eles chegavam na sociedade, eles tinham um treinamento, preparavam-se e diziam: você vai para a Índia, você vai para a China, você vai para o Japão, você vai para a Mongólia, você vai para o Brasil. E aqueles homens jovens, algumas crianças, adolescentes, se alistavam, iam para sociedades missionárias para pregar o evangelho. Mas havia um problema, um desafio. Qual era esse desafio, pastor? Jesus Cristo disse que o evangelho deveria ser pregado a todo o mundo. Não havia Bíblias traduzidas para poder pregar o evangelho a todas as línguas. Não havia. Havia algumas traduções, o alemão, o inglês, o português, o francês,
o holandês, mas não havia Bíblias para todas as línguas. E então surge o quê? As sociedades bíblicas, no início do século XIX, 1803, Sociedade Bíblica de Londres. E eles começam a traduzir Bíblias em várias e várias línguas. Por quê, pastor? Porque era necessário traduzir a Bíblia para pregar o Evangelho na língua materna daqueles povos, para que eles compreendessem a graça, o amor e a misericórdia de Cristo Jesus. E agora aqueles missionários com Bíblias na mão, saíam navios com caixas de Bíblias e levavam essas Bíblias para pregar o Evangelho. Faz questão de um mês, eu participei de um fórum na Sociedade Bíblica Brasileira, lá em São Paulo. E queridos, a maior parte dos palestrantes que estavam ali diziam: nós temos ainda um grande universo de línguas a serem conquistadas para produzir Bíblias. Hoje, de acordo com os estudos, existem cerca de 7.100 línguas faladas no mundo. Nós temos hoje Bíblias impressas em 4.100 línguas, faltam 3.000 línguas ainda e dialetos a serem alcançados. E há um projeto feito pelas Sociedades Bíblicas Mundiais, até o ano de 2030, ter todas as línguas cobertas com Bíblias. Nós temos que orar, porque as pessoas não têm como crer em Jesus se elas não tiverem o conhecimento da palavra. Elas precisam da Bíblia, com toda certeza. Deixa eu só tirar um pouquinho esse vaso aqui. Isso, com toda certeza. Então, Bíblias começam a ser produzidas em várias línguas, em vários dialetos. Mas agora tem um detalhe fundamental em todo esse processo. Quando eles olham, quando eles percebem que esses sinais estavam se cumprindo, vários estudiosos da palavra de Deus começam a se debruçar sobre as páginas de 2 importantes livros da Bíblia. Quais são eles, pastor? Daniel e Apocalipse. Pastor Estêncio, quantas pessoas começaram a estudar esses livros? Mais de 80 pessoas. Em que lugares da terra, pastor, eles começaram a estudar a Bíblia? Em todos os quadrantes da terra, em todos os continentes, Ásia, Oceania, África, Europa, Américas. E eles chegaram a uma conclusão, muitos deles chegaram a uma conclusão, de que Jesus Cristo estava voltando, quando eles estudaram uma profecia de Daniel 8,14, que diz o quê? Até, vamos falar juntos? Até 2000 e tardes e manhãs do santuário. Pastor Estêncio, o que significa Daniel 8,14 para a igreja adventista? Eu costumo dizer que Daniel 8,14 é a certidão de nascimento da igreja adventista do 7º dia. Você sabia disso? Você tem uma certidão de nascimento? Eu também tenho. A nossa igreja tem uma certidão de nascimento. Daniel 8,14, Apocalipse 3, 14 a 22. A última igreja da profecia bíblica, Laodiceia. Essa é a nossa certidão. Quando eles começaram a estudar, tentar entender o significado dessa profecia bíblica, eles se debruçaram, e aí tem um detalhe, eles escreviam, se correspondiam entre si, para poder então entender e ajustar os dados, e as datas foram sendo delimitadas. Pastor, qual foi a data mais característica desse grupo de estudiosos? Eles criam que Jesus Cristo voltaria ao redor de 1843, 1844. Guilherme Miller, por exemplo, ele cria que Jesus voltaria na primavera de 1843. Essa foi a data que ele chegou nos seus estudos. Mas depois um homem chamado Samuel Snow, quem respondeu? Vai ganhar um presente depois, me procure. Samuel Snow disse, será no dia 22 de outubro, Guilherme, de 1844. E queridos, aquele
homem começou a pregar. Mas eu queria dizer uma coisa para vocês. Pastor Estêncio, foi só Guilherme Miller que pregou essa mensagem? A resposta é: não. De acordo com o Dr. Leroy Edwin Fromm, várias dezenas de pessoas pregaram a mesma mensagem de Miller ao redor da terra. Essa mensagem foi pregada na Oceania, foi pregada no Japão, foi pregada na Ásia, foi pregada nas Américas, na África. Pastor Estêncio, esta mensagem foi pregada no Brasil, foi pregada na América do Sul? Foi. Quem pregou a mensagem de Daniel 8,14 na América do Sul? Alguém sabe? Um padre chamado Manuel Lacunza, um padre chileno, pregou a mensagem da volta de Cristo no nosso continente, América do Sul. Mas não foi só ele. Francisco Ramos Mejia pregou a mesma mensagem na América do Sul. Manuel Belgrano pregou a mensagem da volta de Cristo na América do Sul. A pergunta é: por quê, pastor? Porque Deus queria salvar a todos, Deus queria alertar a todos que uma das mais importantes profecias da Bíblia estava por se cumprir. Daniel 8,14. E eles pregaram. Mas eu quero destacar uma coisa aqui para vocês de forma bem clara. Olhem para mim aqui, para vocês entenderem isso. Guilherme Miller era filho de uma família de 16 irmãos. Ele era o mais velho, tinha 16 irmãos, na verdade 16 com ele. E ele, um homem muito culto, leitor, por onde ele passava, ele ia numa biblioteca pública, ele pegava livros e começava a ler os livros, e ele lia até esgotar o conhecimento daquela obra, e ele se tornou uma pessoa influente. Chamaram ele para exercer cargos e funções importantes na sua cidade, nas suas vilas onde ele vivia. E em 1812, estourou uma guerra, chamada a Batalha de Plattsburgh, que foi uma das batalhas mais cruéis, lutadas por americanos contra os ingleses. E nessa batalha, Guilherme Miller foi chamado para ser um capitão do exército americano, para lutar contra as forças britânicas. E Miller disse: eu vou. E ele foi. Quem que Miller levou na batalha consigo? Todos os seus amigos de cidade. Seu pai, sua irmã, levou amigos. E eles iam como? Tinha uniforme? Eles iam com a roupa do corpo, com as armas que tinham disponíveis para eles lutarem. E ele foi. Quando chegou nas trincheiras, do outro lado estava o exército inimigo. Pastor, quem que era que lutou contra Miller e seu exército? O exército que havia recém vencido Napoleão Bonaparte na batalha de Waterloo, na Bélgica. Homens treinados, fortes, todos cheios de armamentos, homens cheios de seu uniforme bonitos, organizados. Miller, com a sua roupa, com o seu exército, seu pai, a sua irmã, disse: como que nós vamos vencer esse exército tremendo? E naquele dia, queridos, Miller, que havia abandonado as fileiras da igreja cristã, ele era um batista, ele teve um reencontro com Jesus, dentro daquelas trincheiras. Por quê, pastor? Porque em uma fração de 2 dias, ele perdeu o seu pai, perdeu a sua irmã nas trincheiras da batalha. E o que mais? Uma tremenda granada caiu a menos de 3 metros dele. Ele poderia ter morrido imediatamente. Deus segurou ele e não deixou que ele morresse. Aquilo foi um sinal de que a mão de Deus estava guiando a sua vida. Voltou para casa. Em 1816, foi convidado para ler um sermão na igreja do seu avô, que era o pastor. E enquanto ele estava lendo o sermão, versava sobre Provérbios 22:6. Ensina a criança no caminho que deve andar. Enquanto ele estava lendo o sermão, no meio do sermão, ele desabou em lágrimas. E naquele momento o Espírito Santo tocou e virou o seu coração de cabeça para baixo. A partir daquele dia,
ele tomou a Bíblia, e ele estudou a Bíblia por 17 anos, 17 anos estudando texto por texto, do Gênesis ao Apocalipse. Ele não avançava nenhum texto sem que ele compreendesse o significado do texto, palavra por palavra, linha por linha, sílaba por sílaba. Ele avançava, comparando o texto. Ele tinha 2 ferramentas para estudar a Bíblia. Número 1, a própria Bíblia. Número 2, uma concordância de Cruden. Só isso, nada mais. E assim, ele estudou. E queridos, em 1818, ele chega à conclusão de que Jesus poderia voltar ao redor de 1843, 1844. Snow corrige a data e fala 22 de outubro, exatamente 22 de outubro. Agora, deixa eu refrescar a sua memória. Esse ano 2024, né? Se você fizer o cálculo matemático, quantos anos a gente relembra de 1844, esse ano? 180 anos. Aí vem uma outra pergunta. Que dia da semana foi o dia 22 de outubro de 1844? Que dia da semana foi? Quem falou? Uma terça-feira. Esse ano de 2024, que dia da semana foi 22 de outubro? Terça-feira. Exatamente esse ano se cumpriram 180 anos do cumprimento da profecia de Daniel 8,14. Exatamente esse ano. É uma data histórica essa, para a gente lembrar. É a certidão de nascimento da nossa igreja. Mas que significou isso, pastor? Jesus Cristo voltou à terra? Não. No dia 21 de outubro de 1844, todos os pregadores voltaram para suas casas para aguardar a volta de Jesus. Todos eles voltaram. Queriam voltar a casa para poder aguardar o dia 22 na companhia de seus familiares, seus amigos, e assim voltaram. Quando amanheceu o dia 22, eles se abraçaram, se beijaram e disseram um para o outro: hoje é o nosso último dia na terra, porque em breve Jesus estará voltando nas nuvens dos céus. Hoje é o nosso último dia na terra. Se abraçaram, se beijaram. Alguns ficavam dentro da casa, outros iam para os bosques, outros iam para as alamedas, para as montanhas, porque eles queriam ver Jesus voltando. E quando deu 9 da manhã, 3 da tarde, 6 da tarde, 9 da noite, um virou para o outro e disse: amigos, Jesus não vai voltar hoje. Mas como que Jesus não vai voltar hoje? Vamos aguardar até meia-noite. E eles então aguardaram até meia-noite. E quando o relógio bateu meia-noite e Jesus não voltou, nós sabemos claramente a experiência que passou. Eis que eles enfrentaram o que nós conhecemos como grande desapontamento. Pastor, o que a gente pode entender desse ato, desse momento? Vocês não imaginam isso, o que foi ter passado pelo grande desapontamento. Miller começou a pregar em 1831. Ele pregou por 14 anos essa verdade. 13 para 14 anos. Pregou para mais de 100 mil pessoas ao vivo que vinham assisti-lo. Ele pregava às vezes 3 vezes por dia. Mas pastor, então, o que aconteceu em 1844? Eles estavam certos quanto a uma coisa e errados quanto a outra coisa. Eles estavam certos quanto a data, o cumprimento da profecia se cumpriu exatamente em 22 de outubro, mas estavam errados quanto ao evento da profecia. Pastor, então o que aconteceu no dia 22 de outubro? Jesus se levanta do lugar santo, fecha a porta do lugar santo e abre a porta do lugar santíssimo, aonde ele entra para poder exercer o seu último ato no santuário celestial. Ele entra no lugar santíssimo para poder iniciar o juízo investigativo, aonde todos os nomes de cada um de nós e de todos os filhos criados por Deus na terra vão passar em juízo um dia. E assim, Jesus inicia o seu ministério no Santíssimo,
Mas aqueles homens e mulheres que imaginavam e sonhavam quanto à volta de Jesus, isso não aconteceu. Porém, aquelas pessoas que passaram pelo grande desapontamento, por ocasião daquela meia-noite, o que eles fizeram? Muitos foram embora, muitos saíram dali, outros ficaram tão decepcionados que voltaram para a cama tentando dormir e mal conseguiam dormir. O problema e o detalhe é um só. E alguns que estavam lá, pastor, alguns que estavam lá, amigos, colocaram seu joelho no chão, na pedra, para poder orar, buscando luz e entendimento sobre o que havia de fato acontecido naquele dia. Dentre esses personagens que voltaram e colocaram seus joelhos no chão, se destaca um homem chamado Hiram Edson. Hiram Edson. Hiram Edson passou a noite inteira pedindo a Deus, clamando a Deus, Deus nos revele o que aconteceu, meu Deus, me mostre, por que a gente passou por essa dor tão grande, meu Deus, orando de joelho na companhia de 2 colegas. Na manhã do dia 23 de outubro, eles se levantaram do celeiro do seu pai, da casa, da fazenda do seu pai, e eles entraram indo para uma outra cidade, e ao passar por um milharal, ele teve um insight, uma pequena cena se levanta aos seus olhos, e ele vê Jesus Cristo saindo do lugar santo e andando em direção ao lugar santíssimo. Aquela cena trouxe àquele homem entendimento do que havia acontecido no dia anterior. Pastor Estêncio, o que quer dizer isso para nós, pastor? Uma coisa, Deus tem o pleno comando da sua igreja. Deus tem o comando e Deus não nos abandona. Deus não abandona aqueles que colocam os seus joelhos na pedra e buscam pela compreensão da palavra de Deus, da verdade. E esse homem teve a compreensão, logo eles entenderam o que de fato havia acontecido. Mas eu quero concluir aqui, queridos, falando a vocês uma coisa. Um dos eventos mais marcantes na história do Adventismo aconteceu 2 meses após o grande desapontamento. Que evento foi esse, pastor? 2 meses depois de outubro 22, você chega ao mês de dezembro. Dezembro, Deus chama uma jovem. Quem ela era? Ellen Gold Harmon, 17 anos, a menos provável de todas. Uma jovem que escarrava sangue dos seus pulmões, não conseguia andar, não conseguia escrever. Os médicos disseram aos seus pais, ela vai morrer porque ela não tem saúde. Ela está fadada à morte. E Deus, na sua maior fragilidade, no momento da sua maior angústia, vai e faz um convite para aquela jovem Ellen. E diz, eu quero que você seja o meu porta-voz, a minha profetisa. Quantos anos ela tinha? 17 anos. Só 17 anos. Pastor Estêncio, o que Deus tem com jovens? Aqui eu tenho jovens aqui. Ó. Cadê os jovens? Levanta as mãos, jovens. Até os 25. Quem tem até 25? Levanta a mão. Vamos lá, levanta a mão bem alto. Jovens até 25. Isso. Pastor Estêncio, o que Deus tem com jovens? Presta atenção. Deus começou a igreja adventista com jovens. Soma a idade dos 12 pioneiros da igreja mundial e você chega a uma média de 23 anos de idade. Não eram barbudos de cabelo branco, não. Eram jovens. Ellen White tinha 17 anos quando foi chamada por Deus. Se você vai à Bíblia, você vai encontrar outros personagens. Por exemplo, José do Egito foi para o Egito com 17 anos de idade. Se você pega, por exemplo, o caso de Daniel nas cortes de Babilônia, ele tinha 17 para 18 anos de idade. Se você pega o caso de Isaías,
o Espírito de Profecia fala que ele era um jovem quando foi chamado por Deus, não dá a idade dele. Mas Jeremias tinha 23 anos de idade quando foi chamado para ser um profeta. Se você vai ao Novo Testamento, você encontra João Batista. Alguns cronologistas falam que ele inicia o seu ministério ainda jovem. E Deus chama uma jovem para poder ser o seu porta-voz para o tempo do fim, 17 anos. Mas pastor, ela não tinha a menor condição, mas Deus fala, é você vai ser o meu porta-voz. Ele já tinha chamado um jovem de 23 anos chamado Hazen Foss, e ele declinou, ele não aceitou o chamado de Deus. E depois ele disse, eu sou um homem perdido, porque eu não aceitei o chamado de Deus. Rejeitou. E então Deus chama a menos provável, o vaso mais frágil é que Deus chama. Lembram das palavras de Paulo? Diz assim, Deus fez as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Deus fez as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. Deus fez as coisas desprezíveis desse mundo para confundir aquelas que não são desprezíveis, para que ninguém se glorie diante de Deus. Para que ninguém se glorie. E aquela jovem, vou pedir que os colegas agora coloquem na tela, na primeira visão que ela teve, de acordo com os estudos, ela teve essa primeira visão na segunda quinzena de 1844. Na segunda quinzena. Qual foi a visão que Deus concedeu a essa jovem, pastor? A primeira visão. Deus concedeu a ela a visão que todos eles estavam aguardando, a volta de Jesus. O povo de Deus caminhando em direção à terra prometida. Pastor Estêncio, o que esse quadro nos revela de acordo com essa gravura? Havia um caminho muito estreito, e à frente do caminho estava Jesus Cristo. Da face de Jesus irradiava luz para iluminar toda a extensão do caminho. Atrás do caminho, pastor, estava uma luz também que vinha por baixo e iluminava toda a extensão do caminho. Que luz era esta, pastor? Era a luz do clamor da meia-noite. Pastor, por que havia tanta luz nesse caminho? Para que ninguém se perdesse, para que ninguém tropeçasse nenhuma pedra, para que ninguém pudesse dizer, eu não sei onde é o caminho. Não, o caminho estava totalmente iluminado. E lá na frente estava Jesus Cristo. E queridos, que coisa fabulosa. Quando eles começam a caminhar, a visão ela destaca três características de pessoas que estavam caminhando. Número 1, são aqueles que colocaram em seu coração começar a caminhada e terminar a caminhada, olhando para a face de Cristo como o autor e consumador da fé. E esses então, com determinação, começaram olhando para Jesus e caminhavam seguros, firmes, sem se desviar, olhando para Jesus, e eles adentravam aos portais da Canaã celestial e recebiam o prêmio da salvação. Mas esta visão mostra um segundo grupo de pessoas, compostos de homens e mulheres, jovens e crianças, incluindo da igreja de Joinville Central, que começaram a sua caminhada firmes, olhando para Jesus, mas que em um dado momento viraram para trás e disseram, escuta, está muito longe o caminho, eu acho que eu não vou ter forças para chegar lá. Vamos parar um pouquinho e vamos nos assentar aqui à margem do caminho. E um disse ao outro, vamos nos assentar. E aí Jesus vem em cena. Jesus entra em cena com a sua destra forte e poderosa, levanta essas pessoas que estão sentadas à margem do caminho e diz a eles, levantem-se, o céu é logo ali, não desanimem, voltem a caminhada. E eles voltam a caminhar.
gritando: glória a Deus, glória a Deus, Jesus nos salvou, Jesus nos salvou. E continua a sua caminhada. Mas esta visão identifica uma terceira classe de pessoas. Quem são esses, pastor? Eram membros, homens e mulheres, jovens e crianças, que começaram muito bem a sua caminhada, olhando para Jesus, mas que em dado momento param e começam a olhar para trás. E voltam para a pessoa atrás e dizem: escuta, será que esse é o caminho que leva ao céu? E escuta, será que aquele é Jesus, o nosso líder, o nosso Salvador? E escuta, será que esse aqui é o povo do advento, o povo que está caminhando em direção à terra prometida? Será que essa aqui é a igreja verdadeira de Cristo? E começam a levantar dúvidas em seu coração, a ponto de não mais haver espaço para a salvação. Dúvida. Eu queria lembrar vocês, quem é o pai da dúvida? A Bíblia identifica, quem é o pai da dúvida? O inimigo. E esses homens, e mulheres, e jovens, se colocam à margem do caminho. E Jesus, passando por eles, vendo em seu coração que a dúvida havia tomado todo o espaço da sua vida, Jesus não tem como salvá-los mais. E dali, eles caem, se lançam abismo abaixo, para nunca mais serem salvos. Pastor Estêncio, eu estou na igreja há 10 anos, pastor. Pastor Estêncio, eu estou na igreja há 20 anos, como um adventista fiel. Vou à igreja aos sábados, aos domingos, às quartas-feiras. Eu participo dos ministérios da igreja, devolvo o dízimo. Pastor Estêncio, eu sou membro da igreja há 30, 40, 50 anos, pastor. Mas eu quero dizer a você uma coisa. A palavra de Deus diz: você pode ser um membro fiel, verdadeiro, estudioso da palavra, participante, mas a palavra de Deus está dizendo, Mateus 24, 13, aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Não adianta você andar 50 anos ao lado de Cristo, não adianta você andar 60 anos ao lado de Cristo e nos últimos metros da sua caminhada, você abandonar o caminho, como muitos têm feito hoje, porque seguem a igreja do YouTube, do Instagram, do Facebook. Deixaram de ler a palavra, deixaram de ler os testemunhos. Muitos são like maníacos, só dá joinha, o dia inteiro, rodando a tela do seu celular, gastando o tempo sagrado de Deus. E muitos estão colocando a sua salvação à margem do caminho. Pode chegar um momento de Jesus olhar para você e falar: não há mais o que fazer por essa alma. Ele já colocou no seu coração que Ele vai seguir um outro caminho. E eu queria dizer uma coisa a vocês em nome de Jesus. A palavra de Deus nos diz isso. Não há salvação em nenhum outro nome pelo qual nós podemos ser salvos, exceto em Jesus. E eu quero dizer a vocês aqui, encerrando esta mensagem, não há um outro caminho que leva ao céu, a não ser o caminho que passa por Cristo. Você quer receber o prêmio da salvação e da vida eterna? Olhe para Jesus. Receba-o em sua vida. E eu quero dizer a você, não desista na sua caminhada, não desista. Você vai ser tentado, você vai passar por tribulações, você vai ser perseguido. Sua fé vai ser provada até as últimas instâncias, mas em nome de Jesus eu digo a você, não desista. Porque a palavra de Deus diz assim: aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo.
E eu queria encerrar esse momento cantando com vocês. Vamos cantar o cântico Não Desistir. Cristo vem logo. Não desistir, Ele virá. Se você tem esse cântico aí na tela, por favor, coloque Não desistir. Cristo vem logo. Não desistir, Ele virá. Eu quero que você se coloque em pé agora para nós cantarmos. Eu vou pedir que os meus ajudantes venham aqui, por favor. Dias abracei em que triste te sentes sem ter esperança e prazer, mas existe alguém que promete ajudar-te e forças a alma trazer. Cristo vem logo, breve aurora de raiar. Não desistir, Cristo vem logo, não desistir, Ele virá. Este mundo, eu sei, já não vai muito longe. O mar vai em breve findar. Minha fé em Deus, sim, está bem firmada. Jesus logo vai regressar. Cristo vem logo, breve aurora de raiar. Não resistir, Cristo vem logo, não desistir, Ele virá. Depois de 1844, ele continuou ainda crendo que Jesus voltaria em seus dias. E ele morreu esperando Jesus em 1845, 47 e 49. E Jesus não veio em seus dias. E o último texto que ele leu para os seus seguidores, eu vou ler para vocês agora. Abacuque 2, 3. A palavra nos diz: o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava sobre as tábuas, para que possa ler até quem passa correndo, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado. Mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Amém? Amém. Feche seus olhos. Maravilhoso Deus, que oportunidade tivemos nesta manhã em Tua casa de ouvirmos a Tua palavra, ouvirmos a Tua mensagem, que tocou o coração dos Teus filhos. Ó Pai,
Foi a partir de um grande desapontamento que surgiu o último movimento profético das Escrituras Sagradas, a igreja remanescente, de Apocalipse 3, 14 a 22. A 7ª e última igreja de Laodiceia. Senhor Deus, está aqui a tua igreja, parte dela. Um grupo de membros, homens e mulheres, jovens e crianças, que aspiram ainda o cumprimento da profecia feita pelos lábios de Cristo há quase 2000 anos atrás. Senhor, ao olharmos para o mundo, vemos grandes desafios. Há muitas vidas que ainda não conhecem a Jesus, pessoas de todas as tribos, povos, nações, línguas. Pessoas entre nós, nessa cidade, que ainda não ouviram da Tua palavra. Senhor Deus, eu te imploro em nome de Jesus, usa-nos, capacita-nos, a despeito das nossas imperfeições e falhas, Senhor, capacita-nos, usa-nos como ferramentas, instrumentos vivos, para alcançar a vida dessas pessoas que estão carentes de conhecer o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E agora, Senhor, nesse momento, eu consagro a Tua igreja, eu coloco esta igreja diante do Teu altar. Usa, Senhor, cada pessoa desta Tua igreja, derrama o Teu Espírito sobre esta igreja, Senhor, sobre cada lar, cada família, sobre cada membro, cada ovelha aqui representada. E nesse instante, despeça-nos com a Tua bênção e com a Tua paz. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos nós, pois oramos em nome do Senhor e Salvador Jesus. Amém. Ao sair deste santo lugar, onde ouvi a palavra de Deus, onde vim adorá-lo em paz, e o céu pôde ouvir meu louvor, vou sair mais confiante em meu Jesus, mais fiel à lei do amor, pois aqui entreguei o meu coração, minha vida agora está nas mãos do meu Salvador.